Eleições 2018. A grande quantidade de denúncias sobre problemas em urnas eletrônicas está causando um clima de incerteza em toda a macro-região. Vídeos e áudios com relatos de supostas fraudes estão sendo repassados nas redes sociais e aplicativos de mensagens, levantando fortes suspeitas de irregularidades no sistema de votação. Eleitores de diversas partes do país relataram os mais variados problemas com as urnas eletrônicas, desde a não confirmação do candidato pelo sistema até a identificação do postulante como nulo. Num vídeo que está sendo repassado em aplicativos de mensagens, um senhor denuncia que enfrentou problemas para confirmar a escolha do presidente da República. 17 voto nulo. Chamar um fiscal. Por favor, chama quem foi. Em outro caso, uma eleitora relata que não pôde participar do pleito porque outra pessoa já havia votado no lugar dela. No vídeo que circula pelas redes sociais, a mulher se mostra indignada. Cheguei, já votaram no meu nome, pura fraude, não foi erro humano, eu tô com o meu comprovante, ou seja, não foi... Está aqui meu comprovante, está aqui meu título, ou seja, não é que alguém veio aqui fisicamente e votou por mim, simplesmente alguém votou por mim e eu estou fazendo esse vídeo porque é a única defesa que eu tenho e eu quero mostrar que isso aqui tudo é uma mentira. Na macro-região, eleitores também relataram supostos problemas no momento de votar para presidente. Em São Carlos, moradores afirmaram que ao votar aparecia uma tela preta. Em Ribeirão Preto e Sertãozinho, cidadãos disseram que a votação finalizava antes de apertar a tecla confirma. A minha votação foi tudo bem, só que chega na hora do presidente, eu digitei o número, só que não consegui dar o tempo de confirmar, já apareceu o fim. Eu votei no governador, confirmei, ela encerrou a votação. Eu não consegui votar para presidente. O Tribunal Superior Eleitoral garante que as urnas são seguras e muitos vídeos já foram identificados como falsos, mas que todas as suspeitas que chegarem ao TCE serão analisadas com rigor. O ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, classificou como inaceitável a disseminação de fake news sobre os equipamentos de votação. Abre aspas, quero avisar que estamos chegando aos responsáveis e eles serão denunciados pelo MP e serão enquadrados em falsidade ideológica ou crime contra a honra, fecha aspas. O presidente do STF, ministro Dias Toffoli, também se pronunciou sobre os casos e afirmou que o número de problemas com as urnas eletrônicas em todo o país é insignificante. Essa é a mesma opinião do Observatório das Eleições, um grupo de acompanhamento do processo eleitoral criado pela Associação dos Advogados de Ribeirão Preto. Em todo o país foram substituídas 2.400 urnas eletrônicas nas zonas eleitorais, o equivalente a 0,46% do total. É um número muito pequeno que não interfere de sobremaneira no resultado de qualquer eleição. A urna é testada, antes é lacrada, ela não tem nenhuma entrada de qualquer cabeamento que possa interferir na urna, não tem Wi-Fi. A gente costuma dizer que é como se você tentasse invadir uma calculadora. Não tem como, não tem por onde entrar qualquer espécie de invasão. Esse argumento das autoridades não convence mais os eleitores. Segundo uma pesquisa divulgada por um site de tecnologia, 92% dos brasileiros não confiam nas urnas eletrônicas. Aqui em Ribeirão Preto, os moradores relatam a mesma preocupação com possíveis fraudes no sistema. O senhor confia nas urnas eletrônicas? Não. Por quê? Porque pode ter fraude. Porque eu acho assim, eles têm um tipo de facção e quando eles querem colocar uma pessoa lá, eles colocam, independente do voto ou não. Não confio não. Por quê? Porque deu um monte de problema nessas daí. Tem muitos que passavam lá, apertava o 1, já aparecia o 13, não confio não, de jeito nenhum. Para nós que é de idade já, você fica em dúvida, não tem como você falar, tá certinho, o caminho é esse aqui, não tem. Você coloca seu voto lá, será que é esse candidato que eu estou votando mesmo? Será? Fui lá votar, mas deu até câmera no dedo, tanto colocar 0, 0, 0, 0.
mas porque eu realmente não estou confiando em mais ninguém. Para esse especialista em transparência pública, a grande quantidade de denúncias sobre problemas em urnas eletrônicas, além de causar um clima de incerteza, prejudica a democracia. O maior poder que o cidadão tem é o voto. Se esse poder não é respeitado, se esse poder não funciona de fato, dele poder escolher quem vai representar ele, isso a gente causa um abalo à própria democracia. Então, isso precisa ser investigado muito com uma cautela muito grande, com uma diligência até excessiva, porque a gente está falando do maior poder do cidadão. Ximene Osório para o Jornal da Clube. Nós vamos conversar a partir de agora com o Dr. Vinícius Bugalho e também Vicente Golfeto a respeito da apuração da eleição neste primeiro turno e também a respeito de algumas denúncias que estão sendo feitas, que nós ouvimos aqui. Dr. Vinícius, para a gente entender, há necessidade de uma apuração maior, consequente, de órgãos como Polícia Federal, Tribunal Superior Eleitoral, quanto às denúncias que nós ouvimos em todo o Brasil. Boa tarde ao senhor. Boa tarde, professor Roberto. Boa tarde, professor Golfeto. Prazer em revê-los aqui novamente no Jornal TV Clube. O sistema está funcionando com uma certa eficiência e com pouquíssimo nível de insegurança jurídica e computacional. Talvez o que devemos, como sociedade, é forçar o Supremo Tribunal Federal, professores, a rever o entendimento de que não cabe o voto impresso, porque aparentemente o que a sociedade deseja é o sentimento de segurança e hoje está disseminado na internet, que é a grande mãe do conhecimento humano desta década, a sensação de insegurança. A resolução 22.850 do 550 SE e a lei 9.504 procedimentalizam toda a segurança jurídica e a primeira instância tem conferido essa segurança jurídica, inclusive com 0,46 pontos percentuais de problema. Logo, a questão não é só de nós vermos por espectro computacional, mas sim conferirmos uma segurança jurídica que talvez é o que o Supremo não disse lá atrás e vai ter que dizer no presente, professor Roberto. Muito obrigado, doutor. Golfeto, para a gente entender, por que não tem o voto impresso? Alegam dinheiro. Mas não é uma maneira da gente poder trabalhar com mais transparência, também imprimindo o voto? Também. Eu não tinha pensado, Roberto, mas pode-se fazer. Exatamente. O excesso de informação cria como ônus do bônus o déficit de atenção. E exatamente nesse momento é que me vem à mente um epigrama de Benjamin Franklin. O preço da liberdade é a eterna vigilância. É preciso ficar vigilante com a realidade para se garantir a liberdade. Em 1954, já tinha sido governador 2 vezes de São Paulo, Adhemar de Barros. Ele, até às 19 horas, hora do início do programa Voz do Brasil, ele já estava sendo considerado e proclamado claramente, numa primeira computação de votos, governador eleito de São Paulo. Na Voz do Brasil, depois da Voz do Brasil, a partir das 20 horas, o eleito tinha sido o senhor Jânio Quadros, por uma diferença de 3.000 votos. Aí o governador Adhemar de Barros cunhou uma frase que virou um epigrama eterno. No Brasil, o importante não é quem vota, o importante é quem conta os votos. Com aquele blague, com aquele humor que lhe caracterizava e com aquela voz anasalada, virou alguma coisa praticamente eterna do ponto de vista eleitoral, porque no Brasil, quanto mais a ética se distancia da política, quanto mais se distancia, mais ocorrem problemas com as eleições, porque ela se distancia da ética também e a desconfiança da população aumenta. Eu entendo que a tecnologia, quanto mais ela avança,
mais o espírito regride. Portanto, a sociedade tem que estar, como lembrou muito bem o doutor Vinícius Bugalho, tem que estar vigilante, de olhos atentos, bem atentos, para que a fraude não seja constante e a minoria chegue ao poder se julgando maioria. Deixa eu voltar a conversar com o doutor Vinícius Bugalho. Vou dar mais uma esticadinha a esse respeito. Doutor, tenha paciência, por favor. Para a gente entender, o senhor falou muito em segurança jurídica. Isso é um passo muito importante. Isso quer dizer, então, que com segurança jurídica, nenhuma instituição brasileira está acima do bem ou do mal. Ela está dentro da lei. E dentro da lei, qualquer coisa que fique com dúvida tem que ser apurada. Professor Roberto, aí nós voltamos à questão do epigrama que o professor Vicente Golfetto disse. Na sessão do Supremo, que declarou que não era cabível para essa eleição o voto impresso, houve simplesmente, nós vimos ministro Supremo atônitos. Por quê? O advogado da Associação dos técnicos e peritos da Polícia Federal, ele esmiuçou de forma brilhante o que o professor Diego Aranha da Unicamp tinha dito, de que era preciso vigiar quem nos vigia. Então, essa tensão que remonta até da ética de Cômono, vigiar a quem nos vigia, ela hoje pode se falar que também se transmuda para as urnas, porque é o princípio da segurança jurídica. A Constituição nossa completa 30 anos e somente não teve golpe porque a Constituição é muito boa e expõe segurança jurídica. E mais, diante deste epigrama, nós podemos concluir que a segurança jurídica só se traduz no dia em que mostrar para o cidadão que qualquer procedimento da administração pública, até do Poder Judiciário, ele será no máximo transparente, 100% transparente ou quase perto disso. Logo, nas primeiras instâncias da jurisdição eleitoral, nós vemos que é um problema ou outro de urna, mas o grande dilema é, e lá em Brasília, como que fica? Quem que irá nos vigiar? Será que aquelas 7 entidades da Lei 9.504, que falam que será vigiado o processo final, hoje atendem ao que a sociedade quer, que é fiscalizar aquela última tecla do Enter, em que fala que os votos serão definitivamente computados por candidato A ou B? É isso que a sociedade está atônita e é o que o professor Diego Aranha, que hoje acompanhou todo o processo, um gênio em computação, falou: eu me desiludi do Brasil e fui para a Dinamarca. Por quê? Porque nas últimas 1-2 horas finais em que a gente desvendaria se a urna ela tem segurança eletrônica total ou não, não foi nos possibilitado que nós aferíssemos essa questão da segurança jurídica, nos foi vedado. Então, talvez para a próxima eleição, o TSE, o Supremo Tribunal Federal, terão que rever talvez os procedimentos e colocar um maior número de sociedade civil para fiscalizar e vigiar quem nos vigia. Daqui a pouco eu quero fazer uma outra observação para o senhor. O Tribunal Superior Eleitoral deve apurar para valer todas as denúncias e o ministro Raul Jungmann disse que muitas das denúncias são fakes e a coisa não ficou muito bem explicada. Gostaria daqui a pouquinho de saber também a sua opinião, porque agora eu quero conversar com o Golfetto. Ô Golfetto, uma das coisas que eu acho que nós não estamos conseguindo entender é mais ou menos a posição dos partidos políticos. Então a gente tem aqui duas posições antagônicas, né, para o segundo turno. E tem, inclusive, uma coisa que o PT está pedindo para tirar, o PT está pedindo para pôr, a respeito, inclusive, dessa situação das urnas. E, do outro lado, está dizendo para todo mundo ficar atento. Agora, por que tudo isso quer dizer o quê para o cidadão? Por que tanto debate em cima das urnas eletrônicas? Porque nós vivemos uma época que me lembra André Malraux, quando ele diz assim: nós vivemos uma época triste e trágica, porque o ser humano não tem que justificar as más ações que eles cometem. O ser humano tem que justificar as boas ações. É o mundo de ponta cabeça, invertido. O presidente Abraham Lincoln fez a clivagem no tempo. E a história reconhece a importância do estadista e do visionário quando ele diz assim. E daí o risco numa eleição polarizada como essa, em que os 2 candidatos que mais têm voto, Roberto, são aqueles que também mais têm veto.
os que mais têm voto são os que mais têm rejeição. Daí o risco do presidente líquido. O voto é o sucessor legítimo da bala. Quando os homens não estão em nível civilizado, eles resolvem a equação de quem está e quem deve chegar ao poder na bala. Tem a bancada da bala até hoje no Congresso Nacional, demonstrando a falência dos partidos. Tem uma bancada da bala, a bancada da bola, a bancada das estatais, a bancada da igreja, dos evangélicos, dos católicos. Nós só não temos bancada de partidos. A falência dos partidos. E o presidente Lingo dizia que o voto é o sucessor legítimo da bala. Quando essa população se civiliza relativamente, porque a civilização demora mais para chegar do que o desenvolvimento, os Estados Unidos são mais desenvolvidos do que civilizados, a Europa é mais civilizada do que desenvolvida. Quando isso ocorre de maneira nítida, o que nós temos é um risco de eleger ou também de apoiar aquele que chega ao poder, que tem muito voto e que tem muito veto. Aí você tem um caldo de cultura para revoltas e que depende muito da maneira como se escolheu o próprio Congresso Nacional, que ainda para nós é uma incógnita. Boa renovação, partidos diferentes, mostrando, como falou o Bill Clinton, de maneira bem nítida. O povo fala, ele diz assim, aspas, o povo fala sempre através das urnas, só que nós nunca sabemos o que ele quer dizer, com uma certa ironia. E esse aqui é o dado básico, Roberto. Pois não, Golfeto. Deixa eu voltar a falar com o doutor Vinícius Bugalho. Doutor, o TSE deve apurar para valer essa situação das urnas, para não deixar dúvida. E tem mais, o ministro Jungmann falou que, olha, é muito fake, e aí não é bem assim, isso pode ser desmentido. Quer dizer, precisa passar um pente fino nessa situação total. Professor Roberto, eu respeito muito o ministro, tem uma carreira muito bonita, mas ele foi político. Ele não foi jurídico, ele não é jurista de formação. O que eu penso? Ele devia ter falado, nós apuraremos e tomaremos todas as providências no âmbito da Polícia Federal e os culpados serão punidos. Quem for inocente será absolvido. Ele não poderia ter colocado mais medo em cima do medo já existente. O professor Antônio Lavareda, cientista político que fala quase todo domingo na Band, no Canal Livre, ele falou que os institutos de pesquisa derraparam fortemente nessas eleições. Eles previram o que certamente seria malogrado lá na frente. Os fatos distanciaram das previsões. E essa previsão acabou batendo em cima das fake news. Porque no momento em que a população vê que não se coadunou o que o Instituto de Pesquisa falou fortemente lá atrás, passa a se criar fake news. E não é assim que se trata fake news. Fake news se trata com o devido processo legal e não com medo, esse medo do Zygmunt Bauman, que ele tanto retrata nas obras dele. Então, a segurança jurídica deve retornar, o ministro deve ser mais prudente nas colocações vindouras para dar segurança ao processo jurídico. A urna é irreversível, segundo os melhores eleitoralistas do país. E o que ela precisa apenas é o seguinte, ser aperfeiçoada, porque certamente a computação é o futuro da humanidade. E para isso, a segurança jurídica ela deve estar no último ato de totalização do regime de totalização dos votos, que é o que dispõe a Lei 9.504. Não é ruim a urna. O que nós precisamos tirar é os excessos, inclusive os excessos retóricos, porque uma sociedade não vive sem a ciência, que no caso é a ciência da computação expressa pelas urnas. A população, nesta eleição, depois de 30 anos, trocou a baioneta pelo poder da urna. Algo fantástico. Doutor, muitíssimo obrigado pela sua presença no Jornal da Clube. Golfeto, para a gente encerrar a nossa participação, daqui a pouco vem de novo, horário eleitoral gratuito. Sobremesa, né? Uma sobremesa. Perfeitamente. A gente tem aí debates acirrados dos dois lados. Urna eletrônica, não urna eletrônica, voto impresso, não voto impresso. E a gente está tendo aí realmente um estica e puxa. O eleitor tem como hoje saber quem está esticando mais, quem está puxando mais, afinal de contas, o que nós estamos vivendo? Bom, mais do que nunca, uma campanha eleitoral é o auge do processo político, que é, no fundo, a arte de usar a palavra para esconder o pensamento.
O importante que o político diz em campanha é aquilo que o discurso do silêncio. O importante é o que ele não fala. Porque quando ele fala, não deve ser a verdade. Ele quer ganhar a eleição. Um é o discurso do candidato. A candidatura é feita em verso. Outra é o discurso do ser humano eleito, que aí é feito em prosa. É a realidade que ele vai enfrentar. O Goya Lucientes ilumina mais o fato como pintor do que qualquer cientista político, qualquer cientista da área da tecnologia. Ele diz assim: os sonhos da razão produzem monstros. Na sua obra magnífica, Goya é um dos maiores gênios que a pintura do mundo já produziu. Razão, ciência. Ciência é tecnologia aplicada. Nós precisamos raciocinar sobre e sabendo dos riscos que qualquer setor dessa área acaba gerando. A vigilância da sociedade tem que ser constante, para nós não termos que cair outra vez nesses dois dados importantes e naturais, e com risco alto, porque o próprio Harold Wilson, primeiro-ministro britânico, dizia claramente, não é de boa educação pedir para o eleito as promessas feitas pelo candidato. Então, nós temos todo esse passado histórico a mostrar essa realidade. Vamos, portanto, nos acautelar para que não ocorram no presente erros do passado. Muitíssimo obrigado pela sua presença no Jornal da Clube. Eu que agradeço a sua colaboração. Obrigado. Muito obrigado, viu?